Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A estrutura rígida. Na infância, a pessoa que tem uma estrutura de caráter rígida experimentou rejeição por parte do pai do sexo oposto. A criança experimentou-a como traição de amor, porque o prazer erótico, a sexualidade e o amor são todos a mesma coisa para ela. No intuito de compensar a rejeição, decidiu controlar todos os sentimentos envolvidos, reprimindo a dor, a fúria e os bons sentimentos. Entregar-se é uma coisa que a assusta, porque significa liberar todos esses sentimentos outra vez. Dessa maneira, não estenderá a mão diretamente para conseguir o que deseja, mas recorrerá à manipulação a fim de obtê-la. O orgulho associa-se a sentimentos de amor. A rejeição do amor sexual fere-lhe o orgulho. Psicodinamicamente, a pessoa rígida reprime seus sentimentos e ações de modo a não parecer tola. Tende a ser mundana, com um alto grau de controle externo, muita ambição e agressão competitiva. Ela diz: sou superior e sei tudo. Por dentro, há um profundo terror da traição. Cumpre evitar a todo custo a vulnerabilidade, teme ser ferida. Mantém a cabeça alta e a coluna vertebral emperdigada pelo orgulho. Possui alto grau de controle externo e vigorosa identificação com a realidade física, e usa essa robusta posição do ego como desculpa para a soltura. Essa pessoa teme os processos involuntários dentro do ser humano não determinados pelo ego. O eu interior do indivíduo, defendido contra a maré vazante e a maré montante dos sentimentos, manterá relações sexuais com desprezo, não com amor. Ao reprimir os sentimentos, apenas cria mais orgulho. Exige amor e sensações sexuais dos outros, mas quando interage com eles, usa sedutoramente qualificadores para não se comprometer. Isso conduz à competição, não conduz ao amor. Ferido no seu orgulho, torna-se mais competitivo. Vê-se num círculo vicioso que não lhe proporciona o que deseja. Seus sintomas na terapêutica, se decidir a fazê-la, resumem-se na ausência de sentimentos. Embora deseje entregar-se a eles, acredita que eles apenas o ferirão, de modo que sua intenção negativa é: não me entregarei. Quer mais sexo do que amor, mas como isso não o satisfaz, se vê no seguinte dilema: qualquer uma das opções é errada. Entregar-se equivale a se ferir. O orgulho não lhe permitirá sentimentos. Para resolver esse problema na terapêutica, precisa ligar o coração aos órgãos genitais. No processo terapêutico, a máscara dirá sim, mas volvido algum tempo, o eu inferior ou eu da sombra emergirá no consciente e dirá: não o amarei. Depois, à medida que os sentimentos se puserem a fluir em resultado do trabalho com o corpo, o eu superior resolverá a situação proclamando: eu me comprometo, eu amo. O corpo, harmoniosamente proporcionado, altamente ativado e integrado, pode ter dois tipos de obstruções: a armadura de chapa, como chapas de aço sobre o corpo, ou a armadura de rede, como vestimenta de rede de correntes sobre o corpo. A pelve empurrada para trás é fria. O campo de energia da estrutura rígida. A energia principal é mantida na periferia e longe do núcleo.
A pessoa dotada de estrutura rígida, hiperativa, caracteriza-se pelo equilíbrio e pela integração, mostrados na aura por uma aura brilhante e forte, uniformemente distribuída pelo corpo todo. O campo etérico é forte, amplo e regular, com uma cor cinzento-azulada e aspereza média. O corpo emocional ostenta um equilíbrio calmo e é uniformemente distribuído. Pode não ser tão colorido quanto algumas das outras estruturas se a pessoa não tiver trabalhado para abrir seus sentimentos. Pode ser mais amplo nas costas, visto que todos os centros ali estão abertos. O corpo mental é desenvolvido e brilhante. O corpo celestial não será muito brilhante se a pessoa não se tiver aberto muito para o amor incondicional ou para a espiritualidade. O ovo causal ou quetérico padrão é forte, elástico, muito bem modelado e brilhantemente colorido. Os chakras do caráter rígido, que estão provavelmente abertos antes do trabalho de processamento, são os volitivos e sexuais dorsais e os mentais. O indivíduo de caráter rígido vive assim, em primeiro lugar, pela mente e pela vontade. A coroa e o plexo solar podem ou não estar abertos. À proporção que a pessoa enceta o trabalho de processamento e abertura para os sentimentos, os centros frontais destes últimos começam a abrir-se. O padrão de atividade do cérebro mostra muita atividade dos lados e na porção dorsal central do cérebro. Em alguns casos, os lobos frontais são igualmente ativos, dependendo da área da vida em que a pessoa decidiu concentrar-se. Em se tratando de atividades intelectuais, essa área será igualmente brilhante e ativa. Em caso contrário, será habitualmente a segunda área mais ativa. Se a pessoa buscou o desenvolvimento nas artes, como a pintura, música ou outras formas criativas, os lobos laterais serão mais brilhantes. Verifica-se que à medida que as pessoas trabalham em seu processo, crescem e se tornam mais esclarecidas, os padrões de atividade do cérebro se equilibram melhor com a atividade nas áreas laterais, frontal e occipital. As pontes, construídas diretamente através da cabeça, formam uma cruz observadas no topo. Quando uma pessoa começa a desenvolver a espiritualidade e a ter experiências espirituais, digamos, em meditação, a atividade aumenta na área central do cérebro. Os sistemas energéticos de defesa mais usados pela pessoa rígida são a demonstração de força de vontade, o refreamento dentro dos limites e, às vezes, a histeria. A tarefa de vida e o eu superior do caráter rígido. O caráter rígido precisa abrir os centros de sentimentos e permitir que eles fluam e sejam vistos pelos outros. Precisa partilhá-los, sejam eles quais forem. Isso fará que as energias corram para dentro e para fora do núcleo e liberem a unicidade do eu superior. A paisagem interior do caráter rígido encerra aventura, paixão e amor. Há montanhas para escalar, causas para defender e amores para romancear. Como Ícaro, o indivíduo de caráter rígido voará na direção do sol. Como Moisés, conduzirá seu povo à terra prometida, inspirará outros com seu amor e sua paixão pela vida. Será um líder natural em quase todas as profissões que desejar. Será capaz de um contato profundo com outros e com o universo. Será capaz de brincar no universo e de desfrutar plenamente a vida. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.